Esta não vai ser uma atualização profética como tal. Quero compartilhar com vocês algo inédito que aconteceu há alguns dias atrás, que nos prova, irmãos, que estamos chegando a momentos de grande engano no mundo e é nossa responsabilidade ajudar as pessoas a discernir isto para que possam escapar dos enganos que em breve chegarão. Vamos começar este vídeo mostrando para vocês o que realmente aconteceu. Vejam só. Num canto de Lucerna, uma pequena igreja é o local de uma tecnologia milagrosa. Conheça a inteligência artificial de Jesus. A Capela de São Pedro é uma nova pioneira da inteligência artificial no confessionário de todos os lugares. Em vez de padre, os penitentes são recebidos por cabos, computadores e tecnologias que valem milhares de euros. E do outro lado, semelhança de Jesus aparece na tela, distribuindo palavras de conforto, alegria e fé. Não divulgue informações pessoais sob nenhuma circunstância. Use este serviço por sua conta e risco. Pressione o botão se você aceitar. Claro, por que não? Até agora, Jesus apareceu na forma de objetos devocionais, silencioso e rígido, mas numa caixa de ressonância sempre pronta para oração e contemplação. Mas agora ele fala, com o toque de um botão ou um som bíblico. Então, diga-nos diretamente por que as mulheres não são permitidas? As escrituras ensinam que certos papéis são definidos. Cada função e tarefa tem seu lugar no plano de Deus. Como você pode promover a paz e a harmonia em sua vida? A inteligência artificial de Jesus tende a responder com mais perguntas, mas ele ainda é inspirador. O que está acontecendo? Esta igreja, como o vídeo mostra, decidiu adotar a inteligência artificial de Jesus, uma maneira que eles consideram prática dos penitentes virem e receberem perdão, conversarem pessoalmente com Jesus sobre diversos tópicos. Pode até parecer uma loucura, mas já há pessoas que dão testemunho desse encontro pessoal com Jesus. Vejam aqui. Ele foi capaz de me reafirmar na minha maneira de fazer as coisas. Ele me ajudou com perguntas que eu tinha. Como ajudar outras pessoas a entendê-lo melhor e chegar mais perto dele. Fiquei surpresa. Foi tão fácil. E embora seja uma máquina, ela me deu muitos conselhos, mas também de um ponto de vista cristão. Eu me senti cuidada e eu saí realmente consolada. Estas são duas das centenas de pessoas que dão seu próprio testemunho do encontro que tiveram com Jesus num confessionário usando a inteligência artificial. E agora, o que dizem os próprios líderes desta igreja, desta congregação, a respeito desta nova modalidade de confissão, esta nova modalidade de conversar com Jesus? Escutem só. A revolução digital trata-se de religião, mas por que exatamente Lucerna? Foi aqui que a inteligência de Jesus foi concebida com a bênção de Marcus Smith. Queríamos lançar o experimento, permitindo que as pessoas tenham uma experiência mais concreta com a inteligência artificial. Cerca de 2/3 dos usuários disseram que saíram do confessionário com uma experiência espiritual. O teólogo Marcus Smith até vê o potencial da inteligência ser o futuro do cuidado pastoral. A acessibilidade é fácil, 24 horas por dia. Então, ele tem habilidades que os pastores não têm. O professor de ética, Peter Kreisliger, diz que o projeto vai longe demais. Ah, é? O projeto vai longe demais? É algo que até os padres e pastores não conseguem fazer? Isto é muito interessante. Agora, o que me deixa preocupado em relação a isto é o fato de crentes sinceros acharem que podem obter perdão dos seus pecados conversando com uma inteligência artificial considerada Jesus. Vejam, amigos, a inteligência artificial de Jesus recebe confissões em igreja suíça. Recebe confissões de pecados. Uma pequena capela na pitoresca cidade suíça instalou Jesus Inteligência Artificial, que permite aos paroquianos confessarem seus pecados em uma versão digital do Filho de Deus.
Acho que estamos chegando longe demais. Longe demais com estas coisas. Vamos continuar. Os criadores do projeto Deus in Machina dizem que é uma instalação de arte experimental que visa explorar a espiritualidade no contexto da inteligência artificial. Irmãos, agora a Igreja Romana não só pisa a verdade de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, mas cria intermediários artificiais para levar as pessoas a Deus. Ora, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 8, começando do verso número 10, a Bíblia é clara que um certo poder buscaria pisar a verdade. Mas que verdade? O verso 10. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Vejam só no verso 11. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Não só o local do santuário foi destruído, mas a verdade do santuário foi destruída. No verso 12, por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Que verdade foi lançada por terra? A verdade do santuário, a verdade de que existe Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Hoje, irmãos, muitos estão dispostos a acreditar no que o outro diz, no que o outro ser humano diz, ou no que uma máquina diz, ao invés de crer no que a palavra de Deus diz. Agora, a palavra de Deus não é suficiente para muitas pessoas. Precisam de uma máquina, de uma inteligência artificial para poder conversar. Agora, deixe-me vos dizer que essas inteligências artificiais que estão sendo criadas agora, muitas vezes estão programadas para dar respostas que espelham a visão dos seus criadores em vários aspectos. Vejam, por exemplo, que devido a essa situação crescente de inteligências artificiais, a própria ONU está preocupada. Vejam aqui, necessidade irrefutável de regulamentação global da inteligência artificial, dizem os especialistas da ONU. É necessário haver o quê? Uma regulamentação global. Até porque este foi um dos tópicos que a ONU debateu no ano passado. Vejam que a Igreja Católica Romana também está preocupada com o avanço e a proliferação das inteligências artificiais. Vejam aqui, Papa Francisco pede uso ético de inteligência artificial dias após foto falsa viralizar. Veja só. Veja só o que conseguiram fazer com a inteligência artificial. A foto de um Papa DJ. Sim, um Papa DJ. Realmente o Papa Francisco ficou chateado com isto. Não só uma imagem gerada por inteligência artificial de adoração ao diabo do Vaticano se torna viral. Mas uma pessoa esperta, usando inteligência artificial, desenhou um diabo aí no Vaticano sendo adorado por padres. Isto gerou polêmica no mundo. Isto viralizou. Chegou até o Vaticano. Eles ficaram muito chateados, muito aborrecidos com isto. E agora eu digo, pergunto na verdade, o Papa fica chateado porque uma inteligência artificial desfigurou sua imagem? O Vaticano fica chateado porque uma inteligência artificial criou uma imagem negativa de sua adoração? Agora, Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, não fica mesmo triste em ver o seu nome sendo usado para uma inteligência artificial? Jesus não fica realmente triste quando sacerdotes e padres aceitam que crentes fiéis entrem num confessionário para conversar com uma imagem artificial, com uma inteligência artificial, com o nome Jesus? Jesus não fica triste com isto? Irmãos, criar inteligência artificial é o mesmo que criar um bezerro de ouro. A mesma coisa que aconteceu lá no Egito. No Egito não, no deserto. Quando os filhos de Israel, depois da retirada de Moisés para o Monte Sinai, ele ficou lá muito tempo. Os filhos de Israel ficaram preocupados. Onde é que está Moisés agora? Como é que nós iremos chegar na terra prometida? Foram ter com Arão. Arão,
Não sabemos onde é que está esse Moisés. Cria para nós uma imagem de Deus. Irmãos, o povo de Israel não queria adorar outro Deus, não. Eles queriam a imagem do Deus que os tirou do Egito. Vejam aqui. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Verso 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. A que Senhor? Essa festa seria dedicada ao Senhor YHWH, Javé. Então, o povo, ao pedir que Arão construísse aquele bezerro, pretendia fazer um tributo ao Deus dos céus. A mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Criar uma inteligência artificial como um tributo a Jesus. Pretender levar as pessoas ao Deus verdadeiro usando uma inteligência artificial, usando uma criação humana. E isto, irmãos, isto é blasfêmia. Isto é blasfêmia, isto é crime, isto é pecado, isto é idolatria. E Deus não gostou não, até que mandou Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Volto a dizer que essas inteligências artificiais estão programadas, meus irmãos, para darem respostas de acordo com a visão e a compreensão dos seus criadores. Você pode entrar numa dessas inteligências artificiais e perguntar certa coisa sobre o sábado, por exemplo. Qual é o dia de adoração? A inteligência vai responder aquilo que o Criador quer que ele responda. Irmãos, vejam aqui. Por exemplo, há um aplicativo com inteligência artificial que permite aos usuários enviar mensagens de texto com Jesus. Jesus agora precisa de uma inteligência artificial para conversar com os crentes na terra. Os crentes precisam de trocar mensagens com Jesus. Vejam só, por $2,99 por mês, você pode desbloquear Satanás. Você pode conversar com Satanás. Vejam só, que triste é isto. Para conversar com Jesus é de graça, mas para conversar com Satanás, você tem que pagar $3 por mês. Isto é incrível. Eu pergunto, quem é mais importante? Cristo ou Satanás? Quem é mais importante? Cristo ou Satanás? Irmãos, a inteligência artificial pode escrever uma nova Bíblia. Falou aí Yuval Harari, o conselheiro do Fórum Econômico Mundial. E não pensem que isto é brincadeira. Realmente, existe um movimento forte para que as inteligências artificiais, para que os robôs tomem o papel do ser humano. Não só o papel do ser humano, mas o papel de Cristo. Que as inteligências artificiais se tornem Deus para as pessoas. Mas agora eu tenho uma boa nova para si. Nós não precisamos de um mediador humano. Não precisamos de conversar com uma inteligência artificial morta, sem vida, sem sentimento, que usa apenas o quê? Algoritmos para se comunicar. Eu trago aqui 3 passos para você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Primeiro passo nós encontramos em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Abra comigo se você tiver aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 29. Este é o primeiro passo para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, sem precisar de inteligência artificial, sem precisar de padre, sem precisar de papa. Um encontro verdadeiro com Jesus. Jeremias 29, começando do verso 12. Assim diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Amém?
Primeiro passo para ter um encontro genuíno com Jesus: buscá-lo de todo o coração. Buscá-lo com sinceridade, buscá-lo para ouvir sua verdade e para expressar seus sentimentos verdadeiros a Jesus Cristo. Sem um coração verdadeiro, sem um coração contrito, sem verdade nos seus lábios, você não poderá ter este encontro especial com Jesus. Vá hoje de joelhos, busque o Senhor de todo o seu coração. Vamos lá. Segundo passo para ter um encontro genuíno com Jesus Cristo está em Mateus capítulo 6, começando do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Meu amigo, não existe na palavra de Deus confissão auricular de pecados ao padre, ao sacerdote, muito menos a uma inteligência artificial. Vá ao seu quarto 24 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O telefone do céu está disponível para se comunicar com Jesus. Certo? Continua. O verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Jesus está dizendo que os pagãos é que repetem as palavras. Quando você entra no confessionário, ou você está na sua casa e começa a cantar Ave Maria, cheia de graças, rogai por nós, os pecadores. Por aí, não sei muito bem sobre isto. Isto chama-se oração repetitiva e Jesus condena. Jesus não aprova esse tipo de oração. Jesus quer que você se expresse de todo o coração, certo? Terceiro passo para ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Um encontro genuíno com Jesus Cristo encontramos na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer você ter um encontro com Jesus? Confesse os seus pecados. Fale a Ele o que o perturba. Confesse a Ele as suas batalhas e lutas. Que Ele o perdoará, e não só o perdoará, mas o purificará de toda mancha. Você sabe o que isso significa? Ser purificado de toda mancha? Algo que nenhuma inteligência artificial pode o conceder, algo que o padre não pode o conceder, algo que o papa não pode o conceder. Jesus sim, Ele pode conceder a você o que o seu coração anela. Busque a Jesus de todo o seu coração. Abandone essas inteligências artificiais. Deixe de lado as inverdades. Deixe de lado os amuletos. Deixe de lado os objetos. Vá diretamente a Jesus. O caminho está aberto. Jesus é o caminho para o Pai. Use esse caminho, o único caminho, e você terá vida e vida em abundância. Deus o abençoe, querido irmão. Nós nos veremos no próximo vídeo, pela graça do Senhor. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, porque é o caminho, o único caminho para a salvação. Não existe outro caminho. Nenhum ser humano pode se interpor entre nós e a divindade. Nenhum ser humano tem este direito ou poder. Jesus é suficiente e hoje nós queremos aprender a ter um encontro genuíno e pessoal com o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.